Bom dia, pessoal. Me chamo Ico Menezes e vou aqui passar uma dica de um amigo aí que pediu. E aí eu vou já dar uma explicação aqui como trabalhar com o RESTful no adiante e como modificar algumas coisas aí que já vem por padrão. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o HTAX. O HTAX é o mais importante aí na questão do RESTful, que são as rotas. A gente cria as rotas e essas rotas são transformadas em execução de classes e serviços do adiante. Então, como que vai funcionar aqui, ó? Eu vou dar um exemplo da rota user. O amigo pediu para que não fosse pelo ID e sim pelo CNPJ. Então vamos pegar como base aqui como é pelo ID. Aqui significa que na sua base URL, depois da sua base URL, se você digitar user, né, barra um valor de A a Z de 0 a 9, ele vai trocar por RESTful PHP, REST.php. A classe que ele vai executar é a System User REST Service, o método é o handle e o ID ele vai ser trocado por esse valor que você digitar. Se você tivesse mais uma barra aqui e mais um valor como é esse de baixo aqui, ele troca pelo 2, tá vendo? Tem o 1 e tem o 2. Se tiver 3, vai trocar pelo 1, pelo 2, pelo 3. Então você consegue tanto passar método, como passar parâmetro, como passar qualquer outro tipo de coisa. Então vamos usar aqui o Thunder Client para a gente testar. A gente vai testar por uma requisição que pode ser de um mobile, pode ser de uma própria web mesmo, pode ser do Postman, pode ser inclusive aqui do Thunder Client, que é um cliente de requisições aqui. Então meu sistema está rodando em localhost RESTful, que é o nome do meu projeto aqui, ó, RESTful. Então, se eu fizer isso e passar agora user, que é a nossa chamada que está no htaccess, users com S, barra alguma coisa, vou colocar o número 1 e vou dar um send, veja que o meu header só tem dois parâmetros aqui. E o meu query, que seria os parâmetros quando a gente coloca aqui, vai preenchendo aqui, a gente não vai passar nada por enquanto, tá? Eu vou fazer um send e vocês vão ver a resposta. A resposta deu erro de autorização. Quando dá erro de autorização é porque o sistema está executando o arquivo REST-PHP. E esse REST-PHP, vamos analisar. Ele necessita de uma authorization, tá vendo? Ele pede uma autorização, senão ele vai dar erro de autorização, que é o que deu erro aqui, ó. Então, o que, que acontece? Para ele passar por essa página, eu preciso passar uma autorização na requisição. Então, a gente vai em header, coloca authorization. E qual que é essa authorization? Está aqui, ó, em app config application in. Tem a semente aqui, ó. Essa semente é a nossa autorização. Então, vou copiá-la, vou colocar ela aqui. E agora, se eu fizer um send novamente, veja que ele trouxe com base no ID que eu digitei. Vou colocar 2 para ver se tem o 2. Ó, ele traz com base no ID que eu estou digitando uma informação lá do meu banco de dados. No caso aqui eu não tenho CNPJ, então a gente vai precisar criar esse CNPJ e a gente vai fazer algumas modificações no htaccess aqui para a gente entender como que funciona e como a gente cria novos métodos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir, está no SQLite, eu vou abrir minha tabela user e vou criar uma coluna nova. Não, nem sei como criar uma coluna nova aqui, mas vamos lá. Em estrutura mesmo, né? Deixa eu ver aqui se tem aqui adicionar coluna. Vou chamar de CNPJ. O tipo dela vai ser. Eu vou colocar varchar, tá? É, string, né? Varchar de tamanho CNPJ 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar um número aleatório aqui, porque não é esse a intenção de ensinar como que preencher isso daqui. Mas agora a nossa tabela tem CNPJ. Então, para isso, a gente tem que ir na nossa model, certo? Em admin system user. E aqui eu vou acrescentar mais um que é o CNPJ, senão não vai funcionar, né? Acrescentei CNPJ, perfeito, aqui já está ok. E aqui a gente vai fazer uma reestruturação dessa parte aqui do htaccess. Eu vou comentar essa, porque a gente não vai utilizar mais essa, tá? E a gente vai passar a utilizar essa. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a chamada com o user e a gente vai passar um CNPJ aqui. No caso, CNPJ, para ficar mais ideal, seria a gente tirar
o AZ minúsculo, a gente deixar só número, que seria o CNPJ, mas vamos manter aí. Então ele vai continuar executando a classe REST-PHP, só que a classe System User Service, ele estava fazendo o método handle. Então vamos entender isso daqui. A, a gente vai aqui em Service, então ele estava executando a classe REST, quer dizer, System User Service. Se vocês verificarem, na System User Service não tem o método handle. Por que, que não tem? Porque ele está herdando do método do Adiante Record Service. Então a gente vai em Adiante Record Service. Aqui sim tem o método handle. Então ele caía sempre nesse método. Mas a gente quer uma nova estrutura. A gente quer criar o nosso método, porque a gente vai fazer uma chamada para a nossa tabela diferente. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa conferir lá na System User REST Service se a gente tem esse método. A gente não tem, então a gente vai criar. Qual método? Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte: quando executar user e o CNPJ, a gente vai utilizar o método aqui, ó, método, a gente vai chamar de getCNPJ, tá? E aqui onde está login, a gente vai passar CNPJ. O que, que vai acontecer quando eu executar user barra um número? Ele vai cair na System User REST Service, vai procurar pelo método getCNPJ e vai passar como parâmetro esse CNPJ aqui que foi digitado. Então vamos lá, agora a gente precisa fazer esse método na classe. Então deixa eu colocar aqui e a gente vai pegar algum exemplo prático aqui. Pronto, esse daqui, ó. Vamos pegar esse cara. Opa, eu vou pegar até o response aqui, copiar. Vou colocar ele aqui e vou precisar só fazer uma cópia disso daqui para ganhar tempo, tá? Então aqui, ó, public get CNPJ, vou colocar aqui. Então nosso método a gente já tem, certo? Nosso método ele vai abrir aqui. Deixa eu passar isso tudo para cima. Beleza? Então, assim, ele vai executar o nosso método, pegando os itens da requisição, vai abrir, vai criar um parâmetro tipo response, vai abrir a base de dados permission, né? Permission. E aí, o que, que eu vou precisar? Só para vocês entenderem, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um echo em request barra CNPJ, certo? E vou até dar um die aqui para a gente só verificar como que está funcionando. Então agora a gente já tem a nossa URL amigável. Quando eu passar, ele vai cair no método getCNPJ e vai mostrar o CNPJ para mim, porque eu falei, quando cair nesse método, dá um echo no CNPJ e dá um die. Então vamos executar a classe para a gente ver se funciona. Veja que imaginamos que isso aqui seja o nosso CNPJ, vou dar um send. E aí ele mostrou o nosso CNPJ. Perfeito. Então a gente está conseguindo pegar esse valor aqui, certo? Agora o que, que a gente precisa fazer é o seguinte. Deixa eu ver o que, que eu consigo usar aqui. Eu vou perguntar. Eu vou fazer uma condicional aqui se tem o CNPJ na URL. Ele vai cair aqui dentro. Aqui dentro eu posso fazer system user, passando where, e aqui eu passo o CNPJ, que é um novo campo que eu tenho, passando o CNPJ aqui, carregando essas informações. Isso aqui eu não preciso, né? Posso devolver, porque isso aqui seria mais de um item. Eu acho que eu já posso devolver direto para o response isso daqui. Acho que eu não vou precisar desse array aqui. Então eu já poderia falar o seguinte: responde. Bom, ele vai devolver o response, então vamos fazer o seguinte: response, vou pegar o repetitivo, né? Mas a gente pode melhorar muito isso daqui, tá bom? Salvo isso daqui e vou tentar fazer a execução novamente. Vou fazer um send. Bom, ele falou que não existe a coluna CNPJ, certo? Não existe a coluna CNPJ. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. CNPJ na System User. Se eu ver se eu fiz alguma coisa na System User correta mesmo. System User, CNPJ, tá aqui, tá certo. Que mais que eu posso ter errado aqui na System User, na Model System User, na Users, Users, como que é o nome? Deixa eu ver aqui. System User, tá certo. Aqui tá certo.
Aqui eu comitei isso aqui, deixa eu ver se eu preciso comitar. Acho que preciso comitar, né? Agora existe, deixa eu executar novamente. Deixa eu tirar dessa classe aqui, vou fazer um send novamente. Olha que legal, já deu sucesso, significa que ele não deu erro lá, mas ele não trouxe nada. Justamente porque não trouxe nada, porque eu não tenho nenhum CNPJ lá na minha base com esse valor, certo? Então vamos colocar em algum lá, System User, colocar em data aqui, vou colocar o CNPJ aqui no Ico Menezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Vamos comitar isso. Ok. E agora o que que eu vou fazer? 1, 2, 3, 7, 8, 9. Tem que trazer o Ico Menezes aqui. Trouxe de forma errada, por causa do array, mas ó, trouxe as informações aí, ó. 69, blá blá blá. Então vamos melhorar isso daqui. Vamos lá em System Record. Deixa eu ver, acho que eu vou precisar desse for mesmo, porque ele vem um array de informações aqui. Isso aqui eu não preciso. Value. Aqui eu posso passar o value para cá. Isso aqui eu não preciso, porque aqui seria mais itens do pedido aqui que eu já tinha feito. E o response já passou para cá. Beleza, perfeito. Acho que é só isso que eu precisava mexer. Vamos dar um send novamente. E aí tá. Pelo CNPJ eu consultei o Luiz Menezes aqui, que eu acabei de colocar. Basicamente, o que aconteceu? Ele entrou na classe REST, passou pela authorization, entrou na classe System User REST Service e leu o método getCNPJ. No getCNPJ a gente recebeu por parâmetro lá o CNPJ, tá? E aí a gente fez uma chamada que é simples, uma chamada no nosso banco de dados, passando o CNPJ como parâmetro aqui na condição where, e aí a gente devolveu para o response, que o response vai devolver isso lá para quem nos pediu. Nesse caso, se eu coloco um 9 aqui, eu tiro um 9, ele não vai trazer nada, ó. Ele vai falar que está vazio. Se eu coloco 9, que já existe um caso lá, ele traz a informação. Bom, é isso. Espero que tenha entendido. Valeu, obrigado.